Amores de minha vida, muito boa noite. Essa aqui é uma aula para poder abrir a visão de vocês em relação à prospecção de clientes na regularização de imóveis. Eu vou estar trabalhando com vocês as informações necessárias para que vocês possam embasar o conhecimento que vocês já detêm ou passarão a deter em relação à regularização de imóveis de forma estratégica para que vocês consigam ter um excelente resultado aí no início dessa prospecção. Então eu vou trazer para vocês exatamente um passo a passo para que vocês comecem a abrir a mente de vocês no que se refere à prospecção de clientes para a regularização imobiliária. Só que óbvio, gente, que é o seguinte: cliente, ele não brota da terra. Cliente, ele não cai do céu. Se você tem o conhecimento teórico e prático de como fazer e você consegue aplicar estratégias para que essas pessoas saibam de sua existência, para você aumentar o nível de consciência em relação a essas pessoas, o que é que vai acontecer a partir de agora? A partir de agora elas entendem que a sua prestação de serviço ela é necessária. Quando alguém fala assim, Gabriela, eu não estou conseguindo prospectar clientes, na minha mente automaticamente vem a seguinte situação: a culpa é sua. É você que não está utilizando a estratégia necessária. Primeiro ponto, né? Que é exatamente esse ponto de partida, tendo como base a estratégia, tá? Quais são os serviços que geram a regularização imobiliária? Eu preciso saber. Porque se eu não sei quais são os serviços que eu posso prestar para o cliente, eu perco a oportunidade de prestar o serviço para o cliente. Se você sabe exatamente quais são os serviços que geram a regularização imobiliária, a sua mente ela abre, porque você vai perceber que você tem potenciais clientes que estão ao alcance da mão. É o seu vizinho, é o seu primo, é a sua mãe, é o seu irmão, é o seu tio, é alguém que você foi jantar e você falou sobre regularização imobiliária, ele despertou que ele tem um imóvel, ou o pai dele tem um imóvel que precisa ser regularizado, tá? Então, qual o segundo ponto, seguindo essa linha de raciocínio? Quais são os meus potenciais clientes? Então, quem são seus potenciais clientes? Para quem você quer prestar o serviço? Você vai prestar o serviço como eu iniciei, que era diretamente para os corretores de imóveis? Você vai prestar esse serviço para os vendedores dos imóveis? Você vai prestar esse serviço para os construtores, porque eles estão querendo fazer uma incorporação e vão precisar antes regularizar esse imóvel? Você vai prestar esse serviço para os investidores? Você vai prestar esse serviço hoje para os compradores? Quais são os seus potenciais clientes? Sabendo quais são os serviços que eu posso prestar e sabendo quais são os meus potenciais clientes, qual seria o número 3? Onde estão os meus potenciais clientes? E onde é que os seus potenciais clientes eles estão? Eles estão no Instagram? Eles estão na sua rua? Eles estão em uma associação? Eles estão junto a um conselho, como o Conselho do Corretores de Imóveis? Eles estão junto ao Conselho de Arquiteto? Eles estão junto ao Conselho de Engenheiros? E número 4, qual estratégia que você vai utilizar para que eles tomem consciência do problema? E aí muita gente fala assim, como é que eu divido o conteúdo trazendo a dor do cliente? E quem disse que você só precisa trazer a dor do cliente? Ou que você precisa obrigatoriamente trazer a dor do cliente? A dor do cliente. Será que em muitos casos, ao invés de você trazer a dor do cliente, seria incrível você trazer para ele o ganho econômico que ele vai ter? Será que ao invés de você simplesmente trazer a dor do cliente, não seria incrível você mostrar para ele as vantagens e a segurança jurídica que ele vai ter quando esse imóvel estiver regularizado? Primeira coisa que você precisa entender é que existem pontos do marketing. E o marketing, gente, independe se você está na via online ou se você está na via offline, como eu vou trazer para vocês. Excelentes ferramentas para ser visto, para ser notado, para ratificar a sua autoridade. Ai, Gabriela, eu sou muito tímida, eu não tenho como fazer isso, eu não quero me expor. Gente, qualquer uma dessas possibilidades que eu trouxer para vocês a partir de agora, elas são vitrines. Elas são vitrines. É isso que vai fazer com que o seu cliente, o seu potencial cliente, saiba que você existe. Sem isso aqui, a única ferramenta que você vai ter é o de boca em boca, que é uma ferramenta boa, mas é uma ferramenta com volume mais baixo. A exposição é um preço, só que a exposição estratégica e assertiva é que vai fazer com que o dinheiro entre no seu bolso. Como utilizar bem o marketing? Primeiro, você precisa ouvir mais que falar. Você pega o gancho do que o seu cliente precisa e do que é efetivamente importante para ele. Às vezes, o importante para o cliente é só o ganho financeiro. Às vezes, o importante para o cliente é somente trazer a segurança após a morte dele. Às vezes, o mais importante para o cliente é ele saber que, caso ele venha a falecer, os filhos poderão vender aquele imóvel de forma despreocupada e mudarem de bairro, mudarem de casa. Então, você só vai saber isso quando você começa a conversar com o seu cliente para poder entender o que está motivando ele a efetivamente pensar em regularizar aquele imóvel. E isso você também utiliza a seu favor.
Então, ouça o seu cliente e perceberá todas as demandas que ele tem. Inicialmente, ele pode te contratar enquanto advogado só para poder você fazer uma promessa particular de compra e venda. E aí você vende para ele não só a promessa, como você vende a regularização imobiliária. Aí, às vezes, ele te contrata somente para poder você revisar um contrato particular de compra e venda que ele está comprando. E aí você vende para ele a due diligence imobiliária, que é exatamente a pesquisa que você faz para poder verificar se há segurança, solidez e saúde para poder ele estar comprando aquele imóvel. Saúde, no caso, estrutural, jurídica, tá? Para poder comprar aquele imóvel. Então, é exatamente por isso que naquela imersão que eu falei para vocês que tem no curso, eu trago para vocês a situação que você apresenta de acordo com cada tipo de cliente, tá? Ouça e perceberá até mesmo quanto eles estão dispostos a pagarem pelo seu serviço antes que você diga o preço. Você não chega apresentando para o seu cliente o valor através de uma proposta de honorários pelo WhatsApp de forma aleatória, sem antes ter mostrado para ele que aquilo ali não é um preço e sim aquele valor. E que aquele valor é o que vai trazer para ele exatamente o que ele precisa. Por isso que, regra geral, na regularização imobiliária, são 2 encontros que você tem com o cliente. Primeiro, para poder analisar os fatos, emitir um parecer do tipo de regularização. Se naquele momento você não tem conhecimento do tipo de regularização, você marca uma segunda reunião para poder apresentar o que é que você vai fazer e já trazer para ele a sua proposta de honorários. Dentro da sua proposta de honorários, você vai trazer exatamente um rol de todos os serviços que serão prestados para aquela regularização e abaixo daquele valor você vai estar trazendo daquela informação, você vai trazer o valor e o tempo que você vai utilizar e a forma de pagamento que isso vai acontecer. E outra coisa, todo storytelling, ele começa com a história de sua vida ou com a história da vida do seu cliente. Então, quando você pensa na regularização imobiliária, é comum que durante a conversa com o cliente você fale: tive um caso semelhante, inclusive, de um cliente que passou por isso, tive uma situação assim, onde eu consegui resolver de tal forma, os meus pais moravam em imóvel irregular e eu consegui resolver assim. Você precisa ter uma história que precisa ser contada. E essa história, ela precisa ser ratificada em qualquer meio de comunicação. Perceba que quando eu comecei a falar com vocês, eu falei para vocês que eu advoguei por 7 anos. Eu disse para vocês da minha atuação da regularização imobiliária. Eu disse para vocês que desde que eu assumi o cartório, eu vejo todo santo dia advogado deixando de ganhar dinheiro, corretor deixando de ganhar dinheiro, despachante deixando de ganhar dinheiro porque eles não sabem como prospectar esses clientes, porque eles não sabem como vender o serviço de regularização imobiliária. Então vocês precisam começar a despertar exatamente para isso. Agora, Gabriela, como é que eu coloco tudo isso em prática? Primeiro, gente, repetição dos elementos mais atraentes do produto. Para aquele cliente, de acordo com a estratégia que você está utilizando, o que é que você precisa repetir todo dia? Qual o seu carro-chefe hoje? Gabriela, o meu carro-chefe hoje, enquanto advogado, é uso capião extrajudicial. Quantas vezes por semana você está trazendo na sua narrativa, seja na revista que você é colunista, no blog que você faz parte, no programa de rádio que você participa ou participará, no programa de TV, quantas vezes por semana você está trazendo as vantagens da uso capião extrajudicial? Um exemplo. Outro ponto, seja consistente. Não dá para poder você sair dessa aula hoje com a cabeça borbulhando e você não colocar nada em prática. Você vai precisar ser consistente. Você vai precisar criar ali a sua estratégia e se comprometer a fazer e bater naquela tecla durante 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. Você não vai fazer 5 posts no Instagram, achar que não surgiu nenhum cliente e você vai desistir. Você vai ter que criar uma linha ali de participação em live, por exemplo, se for Instagram, de participação em programa de TV, de participação em programas de rádio, de produção de conteúdo. É tempo, gente. É tempo que vai fazer. Enquanto o tempo não está chegando, utilize para poder aperfeiçoar a sua narrativa, para poder melhorar a sua postura. Lembre que você é seu maior produto, tá? E outra coisa, prove e comprove. Quando eu falei para vocês que há uma depreciação, por exemplo, de 50% do valor de mercado do imóvel, eu falei, não é a Gabriela que está falando. Quem está falando isso é a própria Noreg. Quando eu disse para vocês que mais de 50% dos imóveis do Brasil, eles são irregulares, não sou eu que estou falando. Quem está falando isso é exatamente o Ministério do Desenvolvimento Regional Urbano. Então, quantas vezes vocês estão mostrando que, por exemplo, investir hoje no mercado imobiliário é uma boa opção para o seu cliente que é investidor, para alguém que não está querendo mais investir em ações porque o mercado financeiro está bem volátil? Quantas vezes você está mostrando que investir em tijolo, financeiramente falando, é mais interessante, sabe? Trace prognósticos. O que é que você vai estar fazendo na próxima semana? Eu não sei vocês, mas toda vez que eu assisto uma palestra, que eu assisto uma aula, eu anoto as informações, a minha cabeça funciona anotando. E aí o que é que eu faço? Todas as minhas anotações do todo, do conteúdo, eu anoto em azul.
Cada informação que eu coloco, o que surge para mim de mindset, de insight, de alguma coisa que eu preciso aplicar, eu coloco uma bolinha vermelha, exatamente uma bolinha vermelha, e a ação que eu preciso adotar. E aí, no dia seguinte que eu assisti aquela aula, que eu assisti aquela palestra, eu já vou colocando data sobre cada coisa que eu preciso fazer. Além disso, conte sua história. Quando você for trazer informação, por que eu me tornei corretor de imóveis? Faça com que a pessoa ela se apaixone pelo seu serviço. Por que foi que você se tornou regularizador de imóveis? O que foi que despertou o interesse em você? Quais são as vantagens que você vê de atuar nesse mercado? Além do dinheiro, obviamente, porque isso aí também conta muito, mas o porquê, sabe? Conte efetivamente a sua história. Mostre para o seu cliente que você é muito mais que um corretor, muito mais que um advogado, muito mais do que uma pessoa antenada em relação à regularização imobiliária, muito mais do que uma pessoa antenada em relação ao mercado. Você é a pessoa capaz, competente para poder resolver o problema do seu cliente. Um outro ponto, lide com objeções. Como é que eu vou saber quais são as objeções do meu cliente? Ouvindo. Regra geral, a objeção muitas vezes é a burocracia cartorária, é o tempo que vai levar para poder regularizar aquele imóvel e o valor que vai ser cobrado. Eu já mostrei para vocês como é que vocês combatem as 3 situações. Não existe burocracia cartorária se você tem conhecimento. Se você tem conhecimento, você não vai receber nota devolutiva, nota de exigência. Não vai existir isso, porque você tem um conhecimento correto. Então você consegue agora, depois da Lei 14.382, diminuir todos os prazos perante o cartório de registro de imóveis, tá? Tanto de obtenção de certidão como realização de registro e averbação. Então, esse problema aí está superado. Uma outra situação é exatamente a situação do valor. É caro você hoje investir na regularização imobiliária? A sua perda financeira é muito mais cara do que isso. O valor que você vai deixar de ganhar e o tempo que o seu imóvel vai ficar no mercado até você conseguir vender para uma pessoa que vai precisar desembolsar com insegurança jurídica recursos próprios, vai te custar muito mais caro. E outro ponto é utilize a escassez. Mostre para o seu cliente que você não está o tempo todo disponível. Toda vez, 14.382, ali que eu falei, toda vez que você trabalhar com o seu cliente, mostre para ele que você não está disponível. Proposta de realização de serviço, ela tem que ter prazo de validade. Prazo de validade. Então, eu estou te cobrando aqui, ó, vou fazer isso, o valor vai ser tanto, você vai dividir em tantas vezes, abaixo você vai colocar, essa proposta, ela é válida por 30 dias. E deixe claro durante essa reunião que aquela proposta só é válida por 30 dias porque o seu serviço é um serviço especializado. Você não você não presta serviço para um número ilimitado de clientes por mês. Você tem uma quantidade, porque o seu serviço ele é especializado. E passado aqueles 30 dias, o valor ele já não vai ser mais o mesmo. Então você precisa trazer para o seu cliente que a escassez não é somente em relação ao tempo que ele precisa fechar com você. A escassez é de acordo com a sua disponibilidade para poder resolver o problema dele, e a sua escassez também tem como base o conhecimento que você detém para poder você, profissional qualificado, resolver em menos tempo, de forma eficaz, com segurança jurídica, coisa que não é encontrada ao alcance da mão por aí no mercado.